Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Não é? Como é que é? Bom dia. Bom dia. E/ou. Boa tarde ou boa noite. Muito bem. A Márcia, além de fazer o programa aqui comigo, abrilhantar o programa, Beto Filomena, nosso convidado de hoje no Marketing ou Propaganda, aqui na primeira rádio web do Brasil, ela tem um outro papel importante, que é me corrigir o tempo todo. Ela já chegou a petulância de me tapar a boca várias vezes. A petulância do cavalo. Ela disse assim, tu está falando tudo errado, Roberto. Sabe que principalmente que ela me faz correções aqui, Beto? Me atualizar. Aí não são correções, são ensinamentos. Para com isso. Eu estou me queixando, para mim são correções. Depois eu digo que são ensinamentos. Eu digo durante o programa sempre que são ensinamentos. Esses dias ela me ensinou o que era mindset. Outro dia o que era spoiler. Eu disse assim, eu vou dar uma palhinha aqui de um trabalho. Ela disse, não é palhinha, pedagogia, é spoiler. Tá vendo? Spoiler. Roberto Filomena conosco, Márcia Cristófoli. Hoje nós estamos com 2 grandes Robertos, então é isso? Na história da propaganda gaúcha. Estou sempre tentando, né, me colocar para baixo na fila. Ele vai ajudar a ilustrar aquela tua dúvida, a dirimir aquela tua dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Tu é que tem essa mania das tuas tríplice listas. Beto, eu acho que a gente já falou um pouco sobre a tua carreira profissional lá na outra web, por onde eu passei um tempo, mas eu não me lembro bem direito de tudo que tu contou, então vamos repetir hoje, né? Eu tenho uma curiosidade, eu acho que tem uma coisa super legal contigo, tá? Que a gente tem os caras das antigas, que nem que eu, né? E os outros que já ficaram pelo meio do caminho aí, eu continuo insistindo, tá? Entre os antigos e a nova geração e as novas agências aí, tu deve ser um dos últimos, né, que está aí, não? Quem é que tem mais da tua geração aí atuando? Boa pergunta. Acho que o Telmo, né? O Telmo me conta de vez em quando ele num restaurante aí. Está com uma agência com o Júdice, né? 722, acho que é isso. É isso. O Batista também tá, né? Continua, né? O Ricardo Continua, mas Batista. O Batista é um pouquinho mais jovem, eu acho. O Batista começou em 84. Então não. Em 84. Tu começaste quando? Em 80. Então bem próximo ali. Próximo. Se bem que o Batista ainda não está mais há tempo, ele não está mais em agência, né? Ele está... O que ele... Está no Free aí, ele trabalhou na campanha do Sartori com o Renatinho. O Renatinho também, mas o Renatinho está em São Paulo, A gente tem 2 Ricardos Batista, né? Na propaganda. Tem um mais voltado para a área de vídeo. Sim, o da Zeppelin, Zeppelin, né? Da Zeppelin, esse eu não sei como é que está agora. Acho que é ainda, né? Acho que é ainda um dos sócios. E tem o que foi a última vez que eu entrevistei, ele estava na CLM, mas já faz bastante tempo. Eu me esqueço tempo. sempre como eu penso que isso é uma coisa tão óbvia, às vezes eu me esqueço daquela deferência especial. Estamos falando de criativos, entendeu? Roberto Filomena, Ricardo Batista, Renato Conte, Roberto Pintaúde, Paulo Tiaraju. Estamos falando de criativos. Ok. Vamos lá. Mas realmente, acho que não tem muito mais, assim, daquela... Eu acho que tu lembrou do Telmo, do Ricardo Batista. Pois é. O Renato Corrêa também, mas não está mais em agência, né? Ele está sempre agora... O Renatinho também é mais jovem, né? O Renatinho, acho que é logo depois do Batista, ele até depois do Batista um pouquinho. O Renato começou comigo, estagiando comigo lá na escala. Qual Renato você está falando? Conrad. Acabou de comentar, inclusive, 2 Robertos que eu admiro muito. E o Renato é melhor que nós 2 juntos. Muito bem. Estava de aniversário ontem. Olha aí. Foi para ele que tu botou isso. A homenagem. Um post especial para ele e para o Jusco. O Jusco também estava de aniversário ontem. O Renato é novinho ainda, 58 anos.
Só 58. Mais velho que tu, né? Que tem 57. Isso, Entendi. um ano mais velho. Nós dois entendi. somos jovens, né? Eu me lembro ele fez contigo aquele filme Sequestro, né? Aquela campanha de sequestro é quase toda do Renato. Sem era... querer tirar o mérito de todo mundo que participou, mas eu lembro que a Homem estava no auge, né? Então era um delírio fazer um trabalho para a Homem. E foi muito ousada assim para a época, né? Corajosa a campanha. Foi. Deu só uma parte, claro, uma coisa de bem sucedida, mas teve uns, sei lá, sempre os mais conservadores. O Mendes Ribeiro fez uma coluna na Zero Hora dizendo que o filme era maravilhoso, que não sei o que isso e aquilo e tal, mas que, ao invés de ter pego uma coisa, um extrato negativo da sociedade, ele criou um roteiro lá e recomendou como uma boa ideia para alternativa àquela ideia, porque já estava no ar. Né? E vocês fizeram o quê com esse... Com esse exemplo. Não, gente, eu né? não era nem nascida, né, quando vocês criavam isso. Uma campanha maravilhosa do Renato, que é o Sequestro para Homem, que era todo um contraponto ao contrário, uma brincadeira divertida assim. O cara tinha sido sequestrado, tá? E aí os repórteres todos em cima e tal, e aí os repórteres começam a perguntar, e como é que foi? Como é que te agarraram? Como é que fizeram? E aí essa é uma coisa maravilhosa, né? Que era uma loiraça. Ele tinha sido sequestrado por mulheres, né? Ele tinha sequestrado. Eu estava saindo do trabalho, ele estava saindo do trabalho num Mercedes conversível, assim. Quando fui agarrado, aí uma baita de uma loira aí, tem uma série de coisas bonitas, uma super fotografia, uma direção legal. Aí tinha coisas do tipo assim, Márcia, e a alimentação, como é que foi? Os caras, porque, né? Aí disse, era terrível. Aí estava o cara deitado assim, uma loiraça em cima dele, botando umas azulzinhas. Eu sei qual é. Não, eu sei sim. Eu sei qual é. Não, eu digo que Agora que tu falou desse, essa cena eu me lembro. Eu corro o risco de ser injusto com as outras pessoas que participaram do trabalho, mas realmente ficou na minha memória mais mérito para o Renato, porque eu lembro que as duas duplas que a gente tinha na agência que estavam participando da campanha, né? E aí, campanha, e o diretor de criação, não sei o que e tal, e eu fiquei com a impressão que a grande sacada, sempre tem isso um pouco, né? Depois todo mundo trabalha junto, foi do Renato. E como eu sou muito fã do Renato Conrad... Ele está dizendo que foi estagiário do Beto Filomena em 1981 na Scala. Isso. Ele começou lá. Grande Renatinho. Escreve pra caralho, né, meu? Muito. Mas vamos nessa linha, então, das grandes campanhas. Então, por Renato, isso. Outro dia eu falo contigo, Renato. Exato. Não, inclusive, pode convidar o Renato para vir aqui, ele né? Em São Paulo, mas quando eu aparecia aqui... Quando ele vier a Porto Alegre... Ele sempre vem com a desculpa, estava na campanha do Sartori, não posso, estava enlouquecido, não posso, mas a próxima ele vai aparecer aqui. Então tá. Mas eu queria falar assim, talvez um dos motivos que eu tenho, que eu ainda estou nativo, assim... É que tu não enriqueceu ainda. Não, com certeza. Não enriqueci. Não, é porque eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de ter sócios que me deixam fazer o que eu gosto de fazer. Acho que a maioria, muitos criativos acabaram lá do meio para o fim da carreira, ou depois de muitos anos, se afastaram um pouco, né? Ou ficaram apenas só na direção de criação, ou começaram a também se envolver mais com os negócios, com o relacionamento, ficar mais próximo dos clientes. E eu não, eu continuo fazendo... propaganda. Spot de rádio, quando dá para fazer, né? Porque tá acabando isso cada vez mais, mas continuo fazendo. Não, tu pode fazer alguns spots aqui para eu, cara. Ninguém vai ficar chateado. Eu digo spot de rádio porque foi a primeira coisa que eu fiz, a primeira peça publicitária que eu fiz foi um spot de rádio. Tu pode fazer. Tu lembra para qual Sim, era? Lembro, exatamente. Eu era estagiário do Calage. Outro Roberto aí. Mais um Roberto da propaganda. E tu sabe que Roberto era tem o Roberto do Elib, né? Tem o Roberto Calage, tem vários. Já escreveu uma coisa tri simpática para nós. Mas tu sabe que o nome Roberto está em extinção, né? Tem um trabalho, eu tenho até depois eu te mostro no celular, do IBGE, que vem monitorando os nomes nos últimos, acho que 50 anos no Brasil, ou um pouco mais. Né? É muito interessante esse... E o nome Roberto só significa coisa boa. Tu já viu o que significa? É germânico, né? De origem germânica, né, Roberto? Mas, assim, o Roberto vai acabar. Ninguém mais põe nome
o Roberto nos e filhos. Eu já encerrei minha fase de reprodutor. Puta que o pariu. Graças a Deus, Então né? vai acabar. A Cláudia Tarde escreveu uma coisa super querida e te incluiu. Ela disse que ela trabalhou contigo, né? Ela citou 4 Robertos que ajudaram ela profissionalmente. Roberto Pintaúdi, Roberto Calage, Roberto Filomeno e Roberto Lautert. Isso. Isso. Eu não li, a gente não chegou a trabalhar, mas tivemos vários encontros, a gente se dava muito bem. Ela foi casada com um grande amigo meu, né? Que é Sim, com o Ricardo Lima, que também é parecido, não, né? Roberto, Ricardo, né? Mas, Beto, tu falava do teu primeiro... O primeiro spot, era, né? como eu disse, eu era estagiário do Calage na Standard, na época que estágio, hoje o estágio todos são legalizados, tudo é via CIE, tudo tem um salário, né? Intermediário, tem todo, lei, né? Tem todo um cuidado, inclusive, para não ultrapassar as horas. Naquela época, assim, não ganhava absolutamente nada. Escraviário. Né? Escraviário, exatamente. Não, o mais engraçado é que eu tinha um estágio garantido na MPM em função do meu padrinho ser o contador de uma Fusca. Contador pessoal, não da MPM. Seu Mafuz, viu? Seu Mafuz. Vamos chegar lá. E aí foi muito interessante, estava certo, mas eu também tinha uma entrevista marcada na Standard, né? E aí, na MPM, eu conversei com uma psicóloga e na Standard, direto com o Calage, né? E, claro, me encantei com aquele ambiente, com o próprio Calage. Já foi na hora, assim, a gente teve uma empatia e eu topei. E era o seguinte, lá na MPM tinha um salário, na Standard não tinha nada, não tinha nem máquina de escrever. Eu tinha que levar a minha máquina de escrever, que eu tinha em casa. Que era super portátil. Uma Remington. Não, até era. Letter 88. Isso, verdinha, assim. E o mais engraçado é que eu levava todos os dias. Eu levava para casa de volta. Eu disse, não, porque acho que eu tinha medo que roubassem a minha máquina. Eu levava todos os dias. E aí, então, eu estava fazendo estágio e ele me deu o primeiro trabalho, que era das lojas Wilson. E foi uma lição muito importante, legal falar desse esporte. Começou com o Wilson, e depois o Telmo fez aquela carreira com o Wilson, pneus. Sim, isso depois, bem depois. Mas o meu era um briefing específico, era uma loja direcionada só para caminhões. Era Lojas Wilson do Porto Seco. Tá? Que eles fizeram uma loja lá justamente para atender... No início do Porto Seco. Exatamente, para atender os caminhoneiros. Né? As transportadoras lá. E aí eu fiz o esporte, uma ideiazinha até interessante, né, para o primeiro trabalho, mas o mais curioso o mais legal dessa história é que eu levei, o Calage achou legal a ideia, só que eu assinei assim, então passe lá na loja Wilson do Porto Seco, a melhor loja para o seu caminhão, o melhor endereço para o seu caminhão, sei lá. E aí o Calage disse assim, de onde é que tu tirou isso? De onde é que tirou essa? De que pesquisa? De que esse selo de melhor aí tu tirou da onde, né? Eu disse, não tirei lugar nenhum. Então, mas tu sabe se é a melhor loja? E eu disse, não sei. Mas todo mundo diz que é a melhor, que é a melhor. E aí foi a primeira grande lição que eu recebi do Calage, que disse, não pode dizer, se ela realmente tiver algum instituto que faça a medição, que faça a classificação das lojas, e a Wilson é melhor, tu coloca, senão, não. Vamos dizer outra coisa. Hoje tu deve dar razão pro Calage, mas na época tu provavelmente disse, que viadagem desse Foi uma super lição. Então, mas, Beto, falando nisso, em criação, enfim, eu me lembro que a primeira vez que eu te escutei falar foi numa semana da propaganda, com o Beto, no projeto Inspirações. E eu me lembro que chamou muita atenção, porque eu cheguei, já tinha começado um pouco, enfim, era aquela função ainda da época do Moinhos, ali, que era a semana era efervescente naquela região. E tu falasse muito do Grêmio, sim, como inspiração, né? Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essas inspirações de criatividade. O que te inspira? O que me inspira é gente. E gente simples. Eu adoro conversar com um porteiro, agora não é mais motorista de táxi, né? Agora é motorista de aplicativo. Com um vizinho, com gente, e tem um pouco a ver com futebol isso, porque eu sempre digo assim que é o melhor assunto que existe, porque tu conversa com pessoas de diferentes classes, de diferentes
níveis culturais, com a mesma linguagem, tu não precisa mudar, né? Então, eu me lembro que, uma época, eu atendia a Gerdau, e aí eu disse assim, pô, eu falo do Grêmio com o Jorge Gerdau exatamente do jeito que eu falo com o zelador lá do meu prédio, e a conversa flui. Então, isso me inspira muito, né? As pessoas. Acho que as melhores histórias são as histórias do cotidiano, assim, do dia a dia. Porteiro, inclusive, que tu citou, é uma coisa magnífica a gente ter relacionamento. Sabe que um elogio legal, um dos elogios legais que eu recebi na vida, que eu me lembro de um porteiro. Estava abandonando um prédio onde eu tinha tido escritório, e aí o cara ficou choramingando, ele pegou e me olhou e disse assim, puta, que merda mesmo, só os bons que vão embora aqui desse prédio, só as pessoas queridas que nem tu vão embora. E falando, até hoje o cara me manda mulher pelada para relembrar, né, que a gente ficava conversando várias coisas, ele me falava muito, ele era bem jovem, já tinha uma filha adolescente, então ele sabia que eu já tinha tido filhos adolescentes, ficava me perguntando, e não sei o que e tal. Aí ficou uma relação super legal, até hoje, assim, uma maneira de que ele, acho que ele ficou lá na cabeça dele, de me mandar, sempre me manda uns arquivos aí, até hoje, faz muito tempo isso. E principalmente gente simples, assim, que me emociona, assim, porque geralmente eles são, geralmente não, quase sempre são verdadeiros, assim. Sim. Abrem o coração, sem nenhum medo, não precisa esconder nada, né? E também eu comecei isso, assim, através do rádio. O rádio, eu me lembro que eu ouvia muito aquele programa noturno do Jamie Copsen, que era super bom, porque acho que foi um dos primeiros que abriu em termos, porque às vezes ele censurava, mas ele abriu o microfone, as pessoas ligavam para ele para falar sobre todos os assuntos, né? Então foi a primeira vez que eu vi essa interatividade assim no rádio, né? Que agora hoje se tornou uma coisa super comum, né? Então o rádio me inspirava muito, acho que a literatura me inspira muito, a música me inspira. Mas tu falou das pessoas, né? Simples, é verdade. Como elas te dizem coisas assim. Cara, eu, nos últimos 10 endereços por onde eu passei, eu sempre tenho um vagabundo de rua de estimação que vira meu amigo. Tinha um ali na Marquês que me chamava tu aí que é do Mate King, Mate King. Mate King, querido. São pessoas divertidíssimas. O Tiaraju esteve aqui semana passada. É isso. Tem uma história dele, não sei se ele vai gostar de ouvir, mas tinha um... Se ele não vai gostar, conta. Mas ele sabe que é verdade. Tinha um morador de rua, lá no tempo da Vanguard, né? Acho que até o tempo da DPZ. Ou era da Vanguard, eu não me lembro. Bom, mas é a mesma agência... Né? Só que a Vanguard eu era sócio do Paulo, na DPZ eu era funcionário dele. Mas tinha um morador de rua que tomava uns goró, né? Ele ficava ali embaixo da marquise da sede ali da Vanguard, que era na Saldanha Marinho com a Getúlio. E era muito legal, assim, porque de manhã cedo ele estava sempre ali tomando um café que ganhava ali do pessoal de volta, e o Tiaraju chegava, o Tiaraju já todo de terno, e ele... Bom dia, seu Tiaraju. E o Tiaraju, bom dia, não sei o quê. No final do turno, do expediente, quando terminava a agência, o Tiaraju ia embora e ele já estava completamente bêbado. E ele dizia, Tiaraju, seu filho da puta. Da manhã para a noite mudava o tratamento. Isso era todo dia. Se o Tiaraju estiver ouvindo, ele vai confirmar. Ele mudava completamente. Era só a quantidade de trago. Mudava o tratamento. Que fazia ele chamar o Tiaraju. Muito bem, são aí quase 30 anos, né, Beto, de carreira. Então, 40? Quase 40, desculpa. 40 eu sou só de humanas. Eu acho que foi essa semana, eu me lembrei de uma zoada que tu deu uma vez em cima do Tiaraju com a história da Narinha. Diz que a Narinha era diretora, tu encheu ela de elogio e disse assim, ela só cometeu um erro na vida dela, ter casado com o Tiaraju. São quase 40, 38 anos aí de carreira, 39 anos de carreira. Não tem nem como contar quantas campanhas, né? Mas deve ter as de estimação. Queria que tu contasse algumas que te marcam muito, de uma forma muito especial. Uma de estimação dele, nós falamos agora há pouco. Ele me ligou na ocasião... Por que tu está falando da estimação dele, não é tua, Tchê? Não, ele ligou para elogiar a campanha, que era uma coisa raríssima de alguém fazer na época. Eu acho que foi essa do sequestro, né? São
Mas eu quero saber as campanhas dele de Mas ele já vai falar, tia, não calma. tuas, que coisa. Não, obviamente que... Eu estou te contando coisas que tu não conhece da história da propaganda. Eu pensei que tu quisesse enriquecer o teu cabedal de informações a respeito. São tantas campanhas boas. Assim, eu vou citar uma que, para mim, é muito marcante e que, para mim, não é um prêmio, mas é um prêmio. Bom, eu tive o privilégio de poder participar da primeira campanha de prevenção de AIDS no Brasil. E acho que isso foi 84, 85. Eu trabalhava na Módulo, a Módulo dividia a conta do Ministério da Saúde, com isso no governo de Sarney, né, com outras agências, a Denison e a AVS Escala do Rio. E nós fomos, então, fizemos esse pool, trabalhou na primeira campanha de um assunto, na época, muito polêmico, e porque na época ainda muitos tratavam de um câncer gay, né? Uhum. E então foi uma campanha assim, imagina, as reuniões de briefing com todos os secretários de saúde de todos os estados brasileiros. Na época, os principais presidentes de ONGs, acho que eu me lembro que era Nuances, eu acho que era. Bom, o presidente da Sociedade Brasileira de Hemofilia, acho que era ele era o Darcy Penteado, não tenho certeza, ou era de uma ONG. Bom, assim, era um super briefing. Até era interessante, porque na época os hemofílicos eles participavam porque 92% da época dos hemofílicos tinham contraído AIDS. Porque como não havia esse controle nos sangues que tu recebia, né, por doação, então a maioria todos. Eu tive um grande amigo publicitário que morreu, era hemofílico. Bom, e a gente fez a campanha, na época, inclusive a campanha ela foi censurada. Um texto meu teve uma pequena censura, assim, porque dizia assim que a AIDS não é crime, AIDS não é pecado, AIDS é uma doença grave que mata. Veio assim, simplesmente daqui a pouco pediram para tirar que a AIDS não era pecado, né? E parece depois que se descobriu que era um pedido da igreja de tirar. Não me surpreende. Que a AIDS... Então, todas as entidades poderosas Não, imagina o tamanho dessa campanha. Essa campanha veiculou em cada biboca desse país. Nossa. Rádio, jornal, Em que televisão. ano isso, Beto? Agora, exatamente, eu não lembro se é 84, 85, por aí. Mas ali, meados de 80. E aí eu me lembro que eu criei um filme junto com o Zé Guilherme e o Lula Vieira. Nós fizemos um filme que eu tribom, né? que eu adoro. É divertidíssimo trabalhar com ele, né? De palestra também, que Ele é cara ótimo. bom. E conhecedor de rádio, assim, profundamente. Caramba. Né? Ele tem, eu acho, um livro sobre rádio. Essa campanha é muito legal. A gente teve como inspiração... Eu me lembro que a ideia básica foi eu que dei, os outros, obviamente, que ajudaram. É uma criação coletiva, mas eu achava impressionante aquelas brincadeiras que os japoneses fazem com dominós em estádios, que são dominó, um joguinho de dominó gigante que eles têm que montar só para depois alguém empurrar e é aquilo. E aí, com essa imagem, né? Pensando nessa imagem, a gente criou, então, esse filme, só que no início tu não via que era dominós. Eram como se fossem monolitos, assim. Tu não tinha noção do tamanho, que tu via que um começou a bater no outro e aquilo, né, ia formando aquela corrente. Mas parecia uma coisa enorme, porque era um big close, assim, uma câmera... Então, pareciam que eram coisas... Plano bem fechadinho. Exatamente. E a gente botou um som forte, né? E aí um batia no outro, ia derrubando, levantava até pó quando caía, e tu ia dizendo que a AIDS é uma doença perigosa porque ela passa de pessoa para pessoa e mata. Né? Na época não tinha. Depois a câmera abre que tu vê que é um grande palco, né, de dominós, e aquilo vai aumentando a velocidade até que daqui a pouco para. Lá pelo meio, para. E o locutor disse, só existe uma maneira de interromper essa corrente. E um dominó para e a câmera aproxima, e aí tu vê que o que está segurando que todos os outros fiquem de pé
que é parecido com o dominó, era uma caixinha de preservativos. Né? Mas eu tenho a impressão de ter visto essa propaganda, mas ela teria que ter sido bem depois. Não, ela só veiculou naquela época. É? Assim, eu até tenho que achar lá. Alguma coisa. Deve ter sido em algum evento. Pode ser. Pode ser algum evento, alguma semana árabe, alguma... O Lula já falou sobre isso no livro dele, assim. E na época, um ano depois, né, ela ganhou um prêmio da Organização Mundial de Saúde, que legal. como sendo uma das mais eficientes, criativas. Então, isso uma das peças que eu criei em parceria. Ele estava começando, né? Estava 4, 5 anos. Isso, 5 anos, mais ou menos, é isso aí. Acho que é 85 ou 86, depois eu até vou ver exatamente. Esse filme eu guardo com carinho. Tem um filme que eu adoro, para depois chegar nos comerciais do Zafari, mas tem um filme que é divertido essa história, porque eu tentei emplacar esse filme com 3 anunciantes diferentes. E não conseguiu? E o terceiro que eu consegui. O primeiro era um comercial de Natal. Tá? Até por isso que o Natal, o tema é o mesmo. Né? E, obviamente, não eram clientes muito diferentes. Eram 3 varejos. Eu tentei primeiro com o Grajotin, que não deu a menor bola para... Não, que absurdo, você vai fazer essa brincadeira. Depois eu tentei com a Manlec, e que tinha uma comunicação ousada, e que foi à frente. E eu me lembro, na época, que o Atílio, filho, topou. Né? Disse assim, não, vamos fazer, é muito legal, está dentro do nosso estilo de comunicação, debochada, brincalhona. Mas aí o pai dele, que ainda tocava a empresa, vetou. Era que o Falcão fez uma série que... Sim, que é a Semana do Freguês, que essa é uma das campanhas que eu gosto também, que ela... essa série me fez recusar várias propostas para ir para trabalhar em São Paulo. Porque a gente ganhou 3 vezes. Existia, na época, o VT Búzios. Você lembra disso? Sim. Era um grande festival. Essa da Manlec, essa sequência com o Falcão, era das campanhas da época lá que as pessoas aguardavam o próximo vídeo. E ela fez sucesso. Eu ganhei 3 vezes o Grand Prix desse festival, que participavam todas as agências do Brasil. Propaganda direcionada para varejo. E a maioria feita em videotape, por isso que era VT Búzios, né? Mas voltando atrás, eu estava falando de ofereceu para a Manlec Natal, aí barrou no pai. Que é muito divertido, e eu até uma vez tive que dar eu fui acusado de racista, porque depois eu expliquei que não, pelo contrário, que essa campanha não era racista. E que era, então, uma campanha de Natal, que era o seguinte, era um coral de anjinhos, tá? Isso foi filmado depois, o Jorge Furtado dirigiu esse filme, que eu gosto muito. Um coral de anjinhos, todos perfeitos, olhos azuis, lindinhos, com as asinhas maravilhosos, um coral imenso cantando Jingle Bell em inglês. Só que dava um corte repentino, como se mostrasse o mesmo coral lá no inferno, com vários diabinhos, todas crianças, né? Os anjinhos, todas as crianças, e os diabinhos também. Os diabinhos, assim, os anjinhos eram todos iguais, olhos azuis e loirinhos. Os diabinhos não, tinha de óculos, tinha negros, japoneses, magro. Todo tipo, crianças de verdade, os anjinhos não existem, né? Que cantavam a versão do Jingle Bell sacana que foi feita no Brasil. Não limpa com o jornal. Voltava para os anjinhos continuavam cantando como se eles estivessem escutando, já meio envergonhados, né? Continuavam. Aí os diabinhos iam cantar a parte final, né? Como vou fazer para limpar? Na hora entrava uma voz de Papai Noel e dizia: quem não se comportar direitinho nesse Natal não vai ganhar presente da Manlec. Não, saiu em Incosul, né? Da Incosul. Eu consegui aprovar com o Roberto Maisonado. Não vai ganhar presente da Incosul. E aí tinha um corte e os diabinhos todos com os tripés embaixo do braço, bem sérios, cantando Noite Feliz. E foi um sucesso. Mas, na época, a Manlec não aceitou, porque o dono da Manlec disse assim, não, a Manlec começou, na época só era o Manzoli, mas começou com 2 sócios, que eram o Manzoli e o Lechman. O Lechman era judeu. E aí ele pensou assim,
vai parecer que nós estamos ironizando, porque os judeus, como todo mundo sabe, não acham que Jesus seja o filho do homem, né? Sim. E aí não aprovou. Mas depois, lá na frente, eu disse, vou tentar mais uma vez. Na época, nós tínhamos contato... O coronel atendeu a Amaleque na Êxtasis também, né? Atendeu antes da gente Isso. fazer essa Mas virada. Estava lembrando que essa campanha. a coincidência, ele trabalhou no Zafari, depois agora ficou lá contigo e também trabalhou na... E aí, ligando as coisas, outra campanha que eu gosto muito é, então, a Semana do Freguês da Amaleque, que marcou muito, assim, realmente foi quando a minha carreira deu um salto, assim, porque era um absurdo o sucesso dessa campanha, que foi inspirada, tu vê, em coisas do cotidiano. A primeira série, eu me lembro que eu e o Rony criamos, o Rony Papa, o grande Rony Papa. Essa é outra coisa também que eu tenho que agradecer, a sorte que eu tive de trabalhar com excelentes diretores de artes. Assim, eu só trabalhei com fera. Aprendi muito com todos. Bom, Ricardo Lima, Rony Papa, Tom Carvalho. Tom Carvalho, só fera, né? E aí essa campanha ela foi inspirada porque é o seguinte, veja bem o briefing. Na época, a Amaleque concorria com 2 gigantes da época do varejo. Ele falou, veja bem, eu não interrompi, tu viu? Muito bem, bonitão. Incosul e JK Santos. Esses eram grandes concorrentes, brigavam em mídia, brigavam com grandes promoções. A Amaleque era o patinho feio ali, né? A Amaleque era a verba muito menor, a rede menor também, e nós precisávamos fazer um barulho maior. Então, a ideia começou assim, vamos concentrar toda a mídia do mês em uma semana. Começou com uma ideia de mídia, assim, para poder ter um volume legal de veiculação, mas precisamos fazer um barulho também. Não adianta ficar uma semana com um comercialzinho quen, né? Tem que ser alguma coisa de impacto. E aí, assim, como era uma ideia de guerrilha, a Amaleque teria que fazer uma guerrilha com esses 2 gigantes ali, né? A gente pensou exatamente, eu me inspirei num acontecimento que teve numa rádio, por isso que a coisa liga assim, acho que foi em Florianópolis, que um maluco invadiu uma rádio, armado, porque ele precisava entrar no ar, porque ele ia dizer o terceiro segredo de Fátima, que é um mistério, acho que até hoje, né? Nossa. Você não lembra desse episódio? Eu lembro. Eu lembro. Não, eu me dispersei aqui pensando, eu disse, vou fazer alguém entrar aqui para fazer barulho. Saiu manchete em tudo que é outras rádios aí. A Rádio Gaúcha. Maluco invade aí. Pode fazer isso. E isso aconteceu de verdade. E aí nós pensamos o seguinte, então é o seguinte, nós não, vamos pensar aqui, Amaleque não tem dinheiro para fazer mídia, fazer um espaço, né, ali no break. Então, vamos inventar uma história que o nosso garoto propaganda invade um jornal tipo Jornal Nacional. Então, nós criamos o jornal 1 Minuto, que tinha um apresentador, né, e que ia dar as notícias, e, de repente, entrava esse cara com aquelas roupas de terrorista bem estereotipado, todo preto, né, um gabardine preta, chapéu preto, com aquela bomba na mão, redonda, aquela, fumegando, e disse assim, se não deixarem eu dizer o que eu quero agora, eu vou explodir essa estação, essa TV. E aí deixava a bomba e ele fazia o comercial. Ele dizia assim, só para dizer que começou a Semana do Freguês da Amaleque. E aí, durante a semana, era muito legal, porque ele entrava cada dia. Tu lembra do Falcão, o ator? O ator era o Falcão e o outro era um paulista. Fantástico. O outro era um paulista, acho que é Ari França. Nossa, Ari o Ari França, sim. E aí teve essa da bomba, depois teve uma. Mas sempre era assim, alguém ou invadia um programa. No início foi um programa jornalístico, assim. Depois era um programa de variedades, e assim foi durante vários tempos. E outros que me marcaram muito também são, obviamente, os filmes de Natal do Zafari. Que até hoje são esperados pelo público. Que isso é muito legal. Você assim, já tem o Zafra há quanto tempo, Beto? 20 anos. Nossa Exatamente, Senhora. 20 anos. A Matriz já está com 20 anos. 20 anos, vai fazer 20 anos no ano que vem. Eu já falei 20, mas é 19. A gente Sim. começou... É porque a gente começou... A EU vai ser convidada para a festa? Claro, vai ser uma questão. Claro. E os comerciais de Natal. Tem um que eu gosto bastante, que também é um... Na época, o Zafari fazia humor também, né? Depois a gente mudou assim e já não faz, mas teve um que eu gosto muito que
na época era um pequeno cutucada na concorrência, que na época era forte, né? Agora está sem concorrência. Que era o seguinte: o Zafari sempre se destacou, principalmente, por 3 pontos fortes assim das lojas. As carnes, né? A parte de frios e pães e principalmente o hortifruti. Tá? Isso era assim, era como se estivesse entrando numa feira mesmo. Sempre foi um destaque, e isso estava nas pesquisas. Assim. Eu gosto porque. Mas eu acho que isso continua, tu sabe que. Eu acho que sim também. Eu me lembro. Eu citei aqui, eu tenho a minha esposa, virou ruralista agora, ela está fazendo gestão das propriedades lá do pai dela, que faleceu, e tem um engenheiro, ele é agrônomo, que já prestava serviços para o pai dela, que até pela profissão e também porque ele é da cozinha, e ele mora sozinho e conhece comida e faz comida e tal, ele tem determinados dias de determinadas lojas do Zafari que ele diz que vai lá comprar, porque naquele dia eles sabem que o hortifruti... eu me lembro quando eu fui fazer... Foi bem específica, assim, ele me deu... Ele disse, tu quer comprar fruta boa ou não sei o quê? E eu também um dia assisti num Zafari, eu acho que foi no Higienópolis que eu gosto de comprar, tá? Uma senhora reclamando que ela estava ali para comprar frutas ali, para mandar para uma conhecida do Rio de Janeiro pela qualidade, e ela estava desapontada que naquele dia não estava de acordo com aquilo que ela estava. Eu me lembro quando eu fui fazer, olha, as coisas mais bestas, assim, mas eu me lembro quando eu fui contratar o meu dia de noiva, quando eu fui casar. Por que falar as coisas mais bestas e olha para mim? Eu não te entendo. Não, qualquer semelhança é mera coincidência. E aí eu me lembro que um dos argumentos de quem estava me vendendo o pacote era, porque é o dia da noiva, tem isso, tem aquilo, e frutas especialmente compradas no Zafari. Era assim... Sim, sempre foi um diferencial. Obviamente que o Zafari, várias coisas levaram a ser essa rede tão bem-sucedida e que tem clientes fiéis e defensores da marca como eu nunca vi, assim, né? Eu me lembro quando alguém entra para falar alguma coisa mal do Zafari hoje em redes sociais, é impressionante, os defensores entram em seguida e... Os embaixadores são muito maiores do que os haters. Os superfãs, a gente já se divertiu várias vezes aqui, sempre alguém tem o seu Zafari de preferência por essa ou aquela razão, mas eu, por exemplo, só compro eu venho de Gravataí para comprar no Higienópolis. Legal, é o que eu compro também. E esse comercial era uma brincadeira, era uma sala de aula que a professora escrevia no quadro as cores, tá? Então, ela ia dar uma aula sobre as cores, crianças bem pequenas. E ela perguntava. Pegava um, obviamente, né? Não era o Joãozinho. Eu ia perguntar se era o Joãozinho. Mas era Inho. A gente trocou o Joãozinho, porque senão... Era, sei lá, Ricardinho, me diga aí um legume ou uma fruta da cor verde. Você não lembra dessa conversação? Não. E aí ele ficava pensando assim, morangos. E todo mundo olhava assim, tomate. E a professora ia fazendo uma cara, e os alunos também, né? Banana? Ele ia dizendo várias. Cenoura? E ele ia ficando cada vez mais encabulado, né? E até que, daqui a pouco, a professora e uma menininha atrás, assim, dizia para a coleguinha, acho que a mãe do Ricardinho não compra no Zafari. Excelente. Mas era tudo verde. Esse filme eu gosto muito, ficou muito bem feito. E os filmes de Natal. Os mais emocionais. Os mais emocionais. Né? Começa um que eu gosto muito também, que era para contar pequenas histórias que aconteciam dentro das lojas. Né? E é que é o nome do título do filme até é Flores e Filhas. Era uma história de um pai... eu acho linda. Que eu gosto muito. Que era a Violeta, a Margarida... E a Hortência. Eu me lembro disso. Era Rosa, Margarida e Hortência. Isso. Eram 3 filhas, ele era um apaixonado por flores e por filhas, então ele botou o nome das filhas e ele conta essa história, né? Muito legal. E aí diz, histórias assim acontecem aqui, e é muito bom fazer parte delas. Eu também gosto muito, e obviamente a maioria dos filmes, todos, acho, de Natal. Tem um filme que eu amo também, que eu fiz para a RBS, que foi o único filme, a curiosidade, é o único filme de fim de ano da RBS que não usa o jingle Vida, né?
que eu particularmente não gosto muito dessa música, mas nem foi por causa Jura? disso. Nossa, a gente entrevistou o Garay aqui, né? Falamos bastante desse Não, disco. eu acho que eu tô, acho que O Pedro estava aqui, até eu estava brincando com ele, que foi o show do Canto Livre, e eles tocaram lá, porque, na verdade, o Vida ela foi composta pelo Kalik e pelo Garay, meio Sim. tipo música, Isso. meio aí a RBS tinha solicitado um trabalho, tem uma circunstância desse tipo, e lá no show. momento, no show lá, não sei se ou eles não citaram, não estava escrito o nome do Kalik, né? Sim. Do Garay, e eu até brinquei com o Pedro, por isso que eu estava alugando a cabeça dele ali não, agora. assim, é um sucesso, assim, isso é inquestionável. Eu acho que é o Digo Não, mais antigo ainda. com ainda, certeza, né? com certeza. Ainda sendo Sim, usado. o Garay disse aqui, ele renovou com a RBS até 2032. Eu fiz, 2032. eu fiz vários. Eu fiz até uma campanha que eu gosto muito, que tem também um outro. Mas eu ia falar da campanha aquele Que não tem o jingle. do Não Tenho Jingle, que foi até o Zé Pedro, que foi o brigão, assim, ele fez o filme. O quê? Não, Zé Pedro Mas brigando mas nunca. mas isso é uma qualidade dele, porque ele comprou e disse, não, vamos comprar essa briga, Beto. E vamos fazer, e a gente usou a Cavalaria Rusticana, né, no filme, que é o filme dos meninos aqueles do futebol, não sei se tu te lembra, que é uma jogada no final de um jogo, é pênalti para um dos times, são times de criança, né? E o menino que vai bater o pênalti olha para o goleiro, e o goleiro é o melhor amigo dele, o goleiro do outro time. E aí os dois relembram todas as coisas que eles fizeram, Flashback. e aí ele chuta a bola e tu não sabe se é pênalti ou não foi, se foi gol ou não foi. Foi gol ou não Eu foi? queria ver tu fazer esse eu roteiro acho agora que- com o VAR. Boa. O VAR ia entregar. Esse Mas filme eu acho que o foi um sucesso. lance é... Eu acho que eu me lembro dessa... Ai, meu Deus, Desse comercial desse de fim de comercial de fim de ano, que a mensagem final era exatamente essa, que pouco importava se tinha sido Isso, feito quem gol. tem um amigo é sempre um vencedor. Esse era o Eu me conceito. lembro Eu disso. preciso que tu fale nas pessoas aqui, que tu sempre faz essa parte aqui. Porque tu gosta, né? Não, é que eu quero falar no Neco Sherton, que está ali nos ouvindo. É ali, que hoje tem ouvindo. bastante gente, calma aí. Mas outra campanha, só para não esquecer, Vai. que é legal também e é curioso, porque tem a ver com o momento, também fiz com o Zé Pedro. Esse jingle fazia tanto sucesso que aí eu me lembro que eu propus uma coisa para o Zé Pedro e ele falou, Zé, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete na Roda Praia, vamos fazer um palquinho e vamos convidar as pessoas, inspirado até num programa que é A Palavra um programa musical. Sim, eu me lembro. Que, por sinal, esse programa, acho que tu não viu, porque Não, não viu. Não, mas a era muito palavra legal. é aquele que tu bota Sim, uma palavra e a pessoa tem que mas cantar uma música. É uma mas isso brincadeira mas eternizada. isso começou numa... O Caetano e o Chico lá na TV perfeito. Record. Na TV Record, São Paulo, na época, tinha... E não é que começou com ele, é que eles eram os campeões. Entendi. E geralmente a final ficava Chico contra Caetano Veloso, Não, mas tinha um outro. Tinha um bandido que ganhava sempre também, não te lembra? que é o Carlos Imperial. Carlos Imperial. Que é uma memória, super memória. Então, assim, diria uma palavra, sei lá, super difícil, né? Paralelepípedo. Aham. Até me lembrei agora do... Paralelepípedo é cultural. Do Chico, mas... E o cara tinha que cantar uma música que tivesse. Claro que era engraçado, porque às vezes inventavam músicas, né? Para botar o nome. Sim. Por sinal, foi feita uma pesquisa na época. E tu sabe qual é a palavra que mais tem na música popular brasileira? Deve ser odor, ou assim, ou sim, Eu ou achava, fim. eu achava que era amor, mas não é. É azul. Azul. Isso foi uma pesquisa que saiu há Dessa tempo pesquisa eu atrás. quero ver. Tô curiosa essa eu também. preciso ver. Não é uma implicância, não é porque Não. eu sou gremista, E mas... também pela implicância. Agora também. tu me alertou também pela implicância. E aí a gente fez, então, essa pergunta na Roda Praia. E assim, a palavra é vida. Se for música gaúcha, pode ser azul com sul, né? Azul com sul tem uns montes aí. Mas a palavra é vida. E as pessoas cantavam. E vários, assim, eu tenho certeza que vários vão cantar, obviamente, o jingle. E acontecia. E foi muito espontâneo. Claro que no filme a gente botou algumas coisas que não eram, né, verdadeiras, mas tem muita coisa de verdade. Mas olha só o que aconteceu. As pessoas cantavam músicas do Chico Buarque de Holanda, do Cazuza, do Lulu Santos, tudo que tem vida, né?
E cantavam, legal que cantavam errado, né? Sim, a maior parte era... Uma cantava assim, vida louca, vida breque. As pessoas cantam... Adoro as letras. Vida é um grito de cor. Não era de cor, era de Boa. gol, né? Um grito de gol. E a gente fez isso, tá? E aí, como botar no ar, a gente se deu conta. Mas os direitos dessa música que nós estamos usando? Isso lá, na empolgação, a gente esqueceu. Sabe o que aconteceu, cara? A campanha estava tão legal que aí, e que eu me lembro, e eu gostava de encontrar eles no final de semana. A RBS pediu para o Claudinho Pereira entrar em contato com as editoras e com a galera para conseguir a liberação. E conseguimos a liberação. Olha, e eram umas 20 músicas, porque eram 8 comerciais. Ele sentou lá, deram uma sala para ele, vários telefones. Uma semana batendo telefone. Para ele conseguir. Nossa, ele todas as conseguiu autorizações. Todas as autorizações. Imagina, Chico Buarque. Nossa Senhora. Só para reafirmar uma coisa para ti, Márcia, tu sabe quando é que esse tipo de coisa acontece? Quando as campanhas são criativas. Ah, tá bom. Mas sabe quando é que essas campanhas acontecem? Quando há um anunciante e um veículo corajoso para bancar. Também. Bancar o que o criativo propõe. Ok. Mas é que isso cai naquilo que a gente sempre vem dizendo. As pessoas ou estão pouco criativas ou a Eu propaganda quero está que eu muito fale o nome do cagalhona. Neco Schertel. Eu já chego lá. Deixa eu primeiro fazer esse aqui, porque aqui é o que tem mais tem dois nomes. telefones com isso? Então, Beto, que tu vai saber, estão ou estiveram online conosco o Marcelo Salzano, a Fernanda Carrion, o Guto Vieira, o Luciano Branco, o Júlio Pratini, a Inácia Lima, o Urbano Ziles, o Christian Bueno, a Ângela Fernandes, a Fabiana Becker, o José Fontanari, o Roberto Schmidt, que esteve aqui, né, que falou dos Robertos, inclusive, o Gibra Costa, o Fernando Manoso, a Sônia Menezes, a Medianeira Cristófoli, o Rodrigo Vargas, o Paulo Coutinho, o Rafael Ramires, o Renatinho Rodrigues dos Santos, o Luiz Adolfo Lino de Souza, presidente da ARI, né? Wilson Nascimento, Clarissa Zambuja e Lúcia Saldanha. Também passaram por aqui o Ângelo Calabrese, o Renato Conrad, que está comentando aqui, está interagindo com a gente, o Vinícius Bonato, o Esdras Cardoso Rubim. O que o Renatinho disse ali? Fui estagiário do tá aí, Bate já Ali. falou. Marco Boni, Montserrat Martins, Maria Regina Louro, o Celso Quitolina, que nos ouve com frequência. Olha, essa aqui tem que ter uma citação especial. Sônia Ortiz Dipp, a investidora. A investidora. É. Cacá Ceruti, o Tilmo Albuquerque, O tio. o Sérgio Pires, o Max Hatke, a Cláudia Aragon, a Mariane Sobrosa, o Renato dizendo aqui, ó, uma campanha de varejo do Beto antológica foi para Manleque, Anjinhos de Natal. Salvo me engano, criação com Ronei Papa na Módulo. Reza a lenda que a campanha teria sido recusada 1 ou 2 anos antes pela Incosul na agência Scala. Não, foi O ao Beto já contrário. na verdade o Beto já, ó, o César O Renatinho Pfeiffer, escreveu tudo certo, ele não erra. Ele escreveu tudo certo. que nem tu, só tu tem razão, né? Não, O César Igotemi Pfeiffer, a Elinei Jacques, O Dick Schertel. O Dick, irmão Dick do Neco. Scherkel, Ricardo Petri, Neco Schertel. Deixa eu dizer uma coisa pro Neco. Ô, Neco, te procurei 3 dias lá na Expo Inter e não te achei, Neco. Onde é que tu tava, Neco? A Ana Beatriz Chaves Barcelos, o Luiz Felipe Motim, o Adão Costa Martins, o Renato também comentando, dizendo, pergunta difícil, mas vale a pena. Como seria a propaganda gaúcha com Ricardo Lima, Ronei Papa e Tom Carvalho hoje? 3 grandes nomes da direção de arte que saíram de cena precocemente. Também estiveram ou estão conosco Fernanda Sequeira e Marlúcia Níquel, Medeiros Níquel. Quer responder, Beto? Com certeza, mesmo com o que está acontecendo hoje, com essa extrema Não me usa a palavra transformação. Não, fragmentação, né? Isso, melhor. Não, é assim, que hoje é difícil construir marcas como se já fez um tempo atrás, justamente por causa disso, né? É bem mais difícil. Qual é a grande campanha, o grande mote, o grande, tipo, não é nenhuma Brastemp?
Qual Não é a do existe. momento? Talvez No Posto Ipiranga. o Ipiranga, exatamente. Pergunta O do Posto Ipiranga Ipiranga. ainda se Mas mantém. é já antiguinha, né? Já tem alguns tempo. anos, é verdade. Mesmo com tudo isso, esses caras conseguiriam Essa melhorar do bastante. Posto Ipiranga, ela tem uma coisa tão boa que é difícil de acontecer, quando acontece que nem o Vida, que tu estava citando, e outras aí. Tu vê até o teu presidente aí usou ela, né? Tu vê a propaganda invadindo, a inversão, a propaganda copia a vida e a propaganda veio para dentro da vida. O Qual Bolsonaro presidente? usou. Não é meu presidente. Estou te zoando, né? Que se fosse teu presidente, tu não estaria aqui. Bom, a gente está quase se encaminhando já estamos Nós nos temos que mandar um abraço encaminhando. pro seu Ivo, né? Estamos quase nos encaminhando para o final e eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar, então. E antes da pergunta, antes de encerrar, entendeu? Antes. O Beto está construindo. Isso. Nós podemos recomendar para ele comprar Ele os está tubos Tigre. construindo? Ele tá Boa. Então conta para o Beto qual é o melhor lugar para ele comprar tubos Tigre. Soluções hidráulicas para a tua mansão. Né? Que tu tá Eu estou reformando mesmo. Tá reformando. Então, Ivo Pentes, presidente Roosevelt 849. Com certeza. O maior revendedor de tubos Tigre desde que a Tigre foi criada. E essa é outra marca que sempre fez Perene. comunicação E o seu Ivo Pentes, primeira qualidade. Né? seu Ivo Pentes, com 90 anos, está lá firme ainda, dirigindo a empresa dele. Será que nós dois chegamos até lá na propaganda? Isso é difícil. Ou a gente fica pelo meio do caminho? A pergunta é, vocês querem chegar lá na propaganda? Com 90 anos fazendo Olha, propaganda? eu já falei outro dia, eu vou repetir, me permita. Eu sempre, quando as pessoas têm dificuldade para catalogar ou categorizar alguém, o apelo mais simples é dizer, é louco. Aí, então, sempre me disseram isso, ou disseram isso a meu respeito, então eu resolvi assumir. Eu, quando me aposentar da propaganda, eu vou ser o louco da propaganda. Ah, é verdade, Eu vou já me andar disseram, pelas vai ruas, andar pelas ruas, andar eu já pelas sei ruas dessa e dizer história. assim, o cara me fudeu, Essa é a tua não aprovou aquela campanha. Essa é a tua história de número 18, para a gente não falar mais daquele número que não pode ser dito. Mas tu já fez isso. O quê? Andei pelas ruas? Já fez isso. Quando era dono de agência. Aí vão dar para a rua e eu digo assim, Com a história- o Nelson Rossi me fudeu, não aprovou aquela campanha. Fez isso com o Galog, a história famosa da concorrência da Renner. Aquela foi muito boa, muito boa. Eu gosto de mim porque eu saí um pouquinho da propaganda, fui pela periferia da propaganda incomodar os outros. Pô, tu sabe que eu tinha levado aquele soco do Alessandro lá naquela festa? Sim, eu estava presente. No soco também? Não, eu tava. O soco do D'Alessandro, eu não sei dessa história. Eu achei o teu óculos no chão ali. Tu usava óculos na época, né? Sim. O D'Alessandro da tudo aí. DCS? Voou longe o óculos, foi eu que peguei o Eu não óculos. sabia disso. Foi eu que peguei o óculos. Olha só. O que tu fez pra ele? Não fiz nada. Não vem com essa. Elogiei não a senhora pode. dele. Ai, Roberto. Foi. Alô, dona Sônia. Tu vê uma coisa só, como as pessoas interpretam mal, né? Tu imagina se teu marido fosse um D'Alessandro, já teria. Quantos socos eu teria levado? Quantas vezes eu te Mas, elogiei assim, aqui já? Ele lançou um desafio na época. O que era via e-mail? O que era? Tinha e-mail na época? Não, era fax. Ele mandou assim: com quem você gostaria de ficar preso no elevador? Não é isso? Da propaganda. Lançou isso antes de uma festa. Não, aí eu cheguei na festa e o D'Alessandro era a festa do CPE da Plug, né? Aí, não sei o que o D'Alessandro veio falar comigo e tal. Eu disse, não, tu tem essa fama toda aí porque a tua mulher é muito bonita. Eu acho que deve ter dito isso, não deve ter dito gostosa. Tá? Pintaúde. E tava uma brincadeira com a Cláudia há bastante tempo, que ela era a tal da propaganda, tal. Todo mundo dizia, não só eu dizia isso, né? Mas o engraçado foi o seguinte, o D'Alessandro me olhou e ficou, parece que assim, sei lá, ele levou quase uma hora pensando o que esse cara quis me dizer. Aí tinha uns caras de São Paulo, era uma super festa, tinha uns diretores de comerciais de São Paulo, e eu tinha feito alguns trabalhos legais, e aí eu estava ali todo me achando, né? Não, eu participei muito, cara. Assim, tu falou isso, depois nós estávamos no banheiro, e olha, eu tenho provas que é isso. Estava eu, Calage e o D'Alessandro fazendo pipi, quando, de repente, o D'Alessandro olhou para nós e disse assim, eu vou dar um soco na cara do Pitaú. E aí nós ficamos olhando assim, que isso? Ele já tinha tomado umas, né? Disse, tá louco? Foi. E aí não é que saiu e... Aí eu estou numa rodinha assim, com uns 3 ou 4 de São Paulo ali, me achando, né? Daqui a pouco alguém me bate no ombro assim, eu virei e ele enfiou a mão. Mas eu consegui fazer assim a primeira vez. de raspão. De raspão, não, aí o segundo pegou. Eu vi que o óculos voou Aí longe. os óculos voaram. Gente, Não, que mas barraco. Isso foi muito legal, o que aconteceu posteriormente com a história da Renner, que é uma história comprida, não dá para contar Eu me aqui. lembro.
Naquele anúncio. episódio, Tu botou um anúncio. Naquele Eu me episódio lembro. da Raider, eu fiz uma coisa muito legal para o mercado e tal. E a Vanguard tinha sido formada para entrar na concorrência. Bah, é uma história bonita mesmo, né? Cheia de conteúdos. E aí eu fiz aquela denúncia, assim, fiz um escândalo, né? Primeiro fax que eu recebo, de quem? Do D'Alessandro. Tu é o cara a fuder, que não sei o quê. Ele estava bravo também, né? Não, ele continuava bravo com aquele, ele deve ter ficado... Anos. A gente falou no Tom, o Tom me contou umas histórias do Eu Alessandro. me lembro que eu brinquei, porque todo mundo queria saber por que o soco, né? E aí tinha gente que dizia assim, não, que parece que ele está dando em cima da mulher. Cláudia. E aí eu disse assim, que nada, ele está dando em cima de uma conta da DCF. Por isso que o D'Alessandro deu, né? Boa. Beto, para encerrar, então, eu sou uma defensora, não, mas é uma pergunta que eu faço com frequência, especialmente para quem vem aqui que é da área da criatividade. Diga. E eu fiz essa pergunta para o Paulo semana passada. Ele é uma das minhas referências em termos de propagandas mais corajosas, mais ousadas. Sempre cito a história da propaganda da gangue contra drogas, enfim. A pergunta é, bom, com quase 40 anos, muitas campanhas, não só tuas como essa que citaste, mas de muitos outros passaram, campanhas muito marcantes. Certamente não foi fácil fazer uma campanha, por exemplo, voltada a combate à AIDS, né, ainda mais na década de 80. A propaganda está... Aliás, a criatividade está comprometida ou a propaganda está mais cagalhona mesmo? A propaganda está mais cagalhona e, principalmente, os anunciantes estão morrendo de medo. Isso aí, era isso que eu queria ouvir. Porque eu sempre defendo isso. As pessoas, não necessariamente as pessoas, os criativos estão mais cagalhões, mas achar um anunciante que banque que não essa tenha ideia medo, mais corajosa. Que não tenha medo das redes sociais. O grande problema é o sociais, medo das redes sociais. Não, e que O cara pode receber 500 mil elogios. Recebe uma crítica, ele já diz... essa campanha, viu? Sabia, não devia ter feito. Roberto, também, e que tem assim, a perspicácia também de perceber não eram tantos também, mas havia alguns anunciantes que bancavam ideias mais ousadas, né? Mas eles também sabiam estabelecer a relação. Esse caso que tu citou do Manlec fechar a mídia de um mês numa semana para impactar mais, tá? Eles sabiam identificar a relação custo-benefício da propaganda criativa e do retorno dela. Porque o resto é mídia. Mídia, e tu gasta mídia. Como as redes sociais estão enganando hoje, achando que o cara gasta menos, mas o retorno é muito menor. Mas, só para encerrar, quando o Pital me convidou, eu fiquei pensando, né? Pô, o que nós vamos falar lá? E aí, como eu sou um grande ouvinte de rádio, justamente eu ouvi duas coisas que me deixaram intrigados, assim, não intrigados, assim, ver os tempos que nós estamos vivendo, né? O Cinemark está fazendo, olha, eu achei muito engraçado, uma promoção de filme velho. Vocês sabiam? Tem uma promoção, direcionada para criança, é um ingresso bem mais barato, R$7, uma coisa assim, mas para ver filme velho. É os Pinguins, de Madagascar. Nem tão velhos assim. Não, mas né? são. O Pinguins é de 2014. Não, pensei que tu estivesse falando de 10 mandamentos, não, CSB de não, México, Não, mas aí são clássicos. Não, assim, 2014, eu quero Como Treinar o Seu Dragão 2, já tenho 3. E Kung Fu Panda 3, que já também é de 2000, esse é 16. Tu conseguia imaginar isso antes? Tu ia ao cinema para outra coisa, seguro para carro velho. Que não faziam, não né? faziam, o máximo era 10 anos. 10 assim, anos, né? trabalhei com seguro. Agora já está se abrindo. Deve ter um mercado incrível, né? Mas é que aí também tem toda uma questão de cenário econômico, né? Econômico, exatamente. Ou porque seja, as pessoas... foi essa época do IPI marcas zero, né? E as agências estão tendo que se virar bastante, assim. Tu vê, eu ainda sou cheio de dedos para dizer que... Pô, que agência legal que era essa aí, Sim, né? com certeza. Pô, fico cheio de dedos, era uma das grandes agências, com certeza. Ele só fala isso porque ele quer elogio. Não, mas era a nova forma. Eu não quero nada. Nunca falaram da quadrilha aqui outro dia. Falamos com o Paulo. Mas quando não falam, eu falo. Não, eu acho interessante. Os comerciais do Zafari. A Vanguard. Eu acho interessante também uma das histórias que o Paulo contou, que nessa propaganda da gangue, né, que não só anunciantes que comprem essas ideias ousadas, mas veículos que comprem essas ideias também, né? Sim. E ele conta que ele foi preso, né, ele e
E o seu Silvio, né? O Silvio. Ele e o Silvio foram presos e o Maurício Sirotes que ligou para a delegacia dizendo se tiver que se prendê-los, vão ter que me prender também, porque o dono do veículo sou eu. O Beto falou o Beto falou banquei da campanha essa da veiculação. AIDS nos anos 80. Nos anos 80, nenhum veículo aceitou, nenhum veículo. O Pedro estava aqui, o Pedro adora, é material dele. Um deal que a gente fez para Deconto junto com o Pedro, que tinha a palavra tesão. Falamos disso nesse final de semana, né? Eu fiz um anúncio. E o outdoor que foi para a rua teve que ser tapado, né? A gente fez um teaser só com a palavra tesão e depois ia se completar com a nova loja Deconto uma tesão. Sim. Nós tivemos que Hernani Bez, não sei mais quem, não sei a família, não sei o quê, a associação do não sei o quê, criou um bolor, cara, uma confusão. Nós tivemos que ir para a rua tapar a palavra tesão. Nós também fizemos uma vez na Escala, eu fiz o anúncio. Em 84. Eu fiz em 81. Bom, ditadura, né? Ainda não tinha. Claro. Eu fiz um anúncio para a rede de hotéis Continental, que a Defesa Civil nos intimou a dar explicações, que era o seguinte, era para o feriado de 7 de setembro, tem a ver agora com o momento, né? O anúncio, sábado agora. O anúncio dizia assim, na época era um feriadão. Assim, nesse feriadão de 7 de setembro, porque era uma programação especial, sabe, do Hotel Continental. Eu não lembro qual era deles. Nesse feriadão de 7 de setembro, faça como Dom Pedro, caia na farra. Que não era nenhuma mentira, né? Um negócio divertido. Super divertido. Me lembro que na Escala se incomodou. Tu passou agora há pouco dizendo que eu te convidei, tu disse, o que nós vamos falar? Tu viu que a gente falou só um pouquinho de tudo que a gente tem para falar, então tu tem que voltar outra vez. Tem que voltar, é verdade. Aliás, muito agradável. Aliás, teve uma proposta do Beto Schmidt que eu queria muito realizar uma hora dessas, que era reunir nesta mesa os Robertos, né? Legal. Muito legal. Uma vez, Robertos, os criativos, na verdade. No né? Inspiração, se tem mais bem minuto. Tem. No Inspirações que tu estava lá. Depois teve, aquela semana, foi os convidados, o Regis Montanha, isso. O 2010, Rodrigo Pinto. O Rodrigo Pinto. Eu acho que foi isso aí. E aí, depois, na sexta, juntaram todo mundo. Estavam todos lá, né? E aí o Kalash fez uma pergunta, que é uma pergunta legal, porque isso... perguntava assim, vem cá, vocês não têm essa sensação, de vez em quando, que vocês são uma fraude? E o primeiro a responder foi o Regis. Disse assim, eu tenho. De vez em quando, tu vai para casa achando, eu sou uma fraude, eu não consegui resolver esse problema. Perguntaram para o Rodrigo Pinto, que eu amo de paixão, foi meu aluno também. Naquele jeito dele, disse assim, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou bom para caralho, é isso que ele disse. O Rodrigo Pinto. E aí perguntaram para mim, eu disse assim, eu também, não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho certeza que eu sou uma fraude. O Rodrigo Pinto, quando muito saiu bom. da Nova Forma, me fez um elogio diferenciado bem legal. Eu digo, cara, por que tu vai embora? Por que tu vai embora? Até a tua mulher tu arrumou aqui dentro da agência, que ele já estava de namoro com a Márcia. Tá? Ele disse assim, eu vou embora porque eu preciso achar a certeza de que eu sei fazer propaganda sem a tua ajuda, Roberto Pintaúdi. Muito bem, então este foi mais um Marketing ou Propaganda com a apresentação de Roberto Pintaúdi e Márcia Cristófoli. Hoje recebemos aqui no estúdio Roberto Filomena, sócio-diretor da Nós precisamos encerrar dizendo o que constou... Eu não consigo nem terminar a frase, Pintaúdi. Tu termina sim, mas tu tem que ser interrompida sempre. O card que a gente colocou para chamar a audiência, tu chegou a perceber qual é o que não dizer? Vi, não assim, apareceu que para mim. hoje nós estávamos entrevistando o criativo mais bonito da história da propaganda gaúcha e não falamos os três aqueles, nem vamos falar. É verdade. Agora, então a gente deixa um teaser ou um spoiler para repetição da repetição da repetição. Para o Beto voltar e saber da nossa tríplice lista. Grande. É isso. Então tá. Beto, o microfone é teu. Obrigado pelo convite. Legal saber essa turma toda que está ouvindo. E isso me faz lembrar de uma coisa que eu achava... Nós não somos uma fraude. Não. E que eu achava um saco esse negócio de agora os jogos sendo transmitidos pelo Face, né? Sim. Mas tem um lado bom. Outro dia eu estava olhando ali. Tu sabe quem são os colorados que estão secando o teu time? Muito boa. E no Face tem outra, E ao contrário também. Tu já reparou, tu não precisa, mas no meu caso, como a gente fica mais bonito no Face, eu tenho uma sensação que eu não gosto de me ver no Face. Certo, quinta-feira, 1h, estamos de volta. Tchau, tchau. Valeu. Desde 1956, para Ivopens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos,
pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.